Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Um dia bastante conturbado e que é quase que indispensável alguns comentários a respeito do momento agora político que o país está passando. Mas esses comentários eu vou deixar para o final. Eu vou primeiro fazer a nossa leitura dos temas para hoje e depois eu traço alguns comentários a respeito da bomba jornalística do dia. O primeiro tema de hoje é o que a peste de Atenas nos pode ensinar sobre o coronavírus hoje. Esse artigo ele é assinado pela revista The Conversation. O coronavírus está a concentrar a nossa mente na fragilidade da existência humana em face de uma doença mortal. Palavras como epidemia e pandemia e pânico, por que não, passaram a fazer parte do nosso discurso diário. Mas se olharmos para trás, através da história, muitas semelhanças podem ser desenhadas. Tomemos a peste de Atenas, por exemplo. Que lições podemos aprender? As palavras epidemia e pandemia são de origem grega e apontam para o fato de os gregos da antiguidade pensarem muito na doença, quer no seu sentido puramente médico, quer como metáfora para a condução mais ampla dos assuntos humanos. O que os gregos chamavam de peste aparece em algumas passagens memoráveis da literatura grega. Uma dessas descrições situa-se logo no início da literatura ocidental. A Ilíada de Homero, escrita há cerca de do ano 700 a.C., começa com uma descrição de uma praga que atinge o exército grego em Troia. Agamenon, o principal príncipe do exército grego, insulta um sacerdote local de Apolo chamado Crises. Apolo é o deus da peste, um destruidor e curandeiro, e castiga todos os gregos enviando uma pestilência entre eles. Apolo é também o deus arqueiro, e ele é representado atirando flechas para o exército grego com um efeito terrível. Apolo caminhou para baixo ao longo dos pináculos do Olimpo, enraivecido, no seu coração carregando nos ombros o arco e o capuz. Tremeu e as hastes se chocaram nos ombros do deus caminhando furiosamente. Terrível foi o confronto que se levantou do arco de prata. Primeiro ele foi atrás das mulas e dos cães de caça em círculo, depois saltou uma seta lacrimogênea contra os próprios homens e os atingiu. O fogo nos cadáveres ardeu por todo lado e não parou de arder. Então é assim que se descreve o deus Apolo na literatura grega. Bem bonzinho ele. Cerca de 270 anos após a praga da Ilíada, ou a partir de então, é o ponto central de duas grandes obras clássicas de Atenas, Édipo, rei de Sófocles, e o livro 2 da história da guerra de Peloponeso, de Tucídides. Tucídides e Sófocles se conheceriam em Atenas, embora seja difícil dizer muito mais do que isso por falta de evidência. Os dois trabalhos mencionados acima foram produzidos aproximadamente ao mesmo tempo. A peça Édipo provavelmente foi produzida por volta de 429 a.C. e a praga de Atenas ocorreu em 430 a 426 a.C. Tucídides escreve prosa, não verso, como Homero e Sófocles fazem, e ele trabalhou no campo relativamente novo da história, que significa inquérito ou pesquisa em grego. Seu foco era a guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta,
e seus respectivos aliados, entre 431 e 404 a.C. A descrição de Tucídides, da praga que atingiu Atenas em 430 a.C., é uma das grandes passagens da literatura grega. Uma das coisas notáveis sobre o assunto é como ele se concentra na resposta social geral à pestilência, tanto aos que morreram quanto aos que sobreviveram. A descrição da praga segue imediatamente um relato renomado de Tucídides da oração funeral de Péricles. É importante dizer que Péricles morreu da praga em 429 a.C., enquanto Tucídides a pegou, mas sobreviveu. Tucídides faz um relato geral dos estágios iniciais da praga, com origens prováveis no norte da África, sua propagação nas regiões mais amplas de Atenas, as lutas dos médicos para lidar com isso e a alta taxa de mortalidade dos próprios médicos. Nada parecia melhorar a crise, nem conhecimento médico ou outras formas de aprendizado, nem orações ou oráculos. De fato, no final as pessoas foram tão vencidas por seus sofrimentos que não deram mais atenção a essas coisas. Ele descreve os sintomas com mais detalhes. A sensação de queimação de pessoas que sofrem dores de estômago e vômitos, o desejo de ficar totalmente nu, sem nenhum linho apoiado no próprio corpo, a insônia e a inquietação. O estágio seguinte, após 7 ou 8 dias, se as pessoas sobreviverem por tanto tempo, via a pestilência descer para os intestinos e outras partes do corpo, órgãos genitais, dedos das mãos, dos pés. Algumas pessoas até ficaram cegas. As palavras realmente falham quando alguém tenta dar uma imagem geral dessa doença. E quanto aos sofrimentos dos indivíduos, eles pareciam quase além da capacidade da natureza humana de suportar. Aqueles com constituições fortes não sobreviveram melhor que os fracos. O mais terrível foi o desespero em que as pessoas caíram quando perceberam que haviam pegado a praga, pois eles adotariam imediatamente uma atitude de total desesperança e, cedendo dessa maneira, perderiam seus poderes de resistência ou imunidade natural. Por fim, Tucídides se concentra no colapso dos valores tradicionais, onde a autoindulgência substituía a honra, onde não existia medo de Deus ou do homem. Quanto às ofensas contra a lei humana, ninguém esperava viver o tempo suficiente para ser levado ao julgamento e punido. Em vez disso, todos achavam que uma sentença muito mais pesada havia sido proferida sobre ele. Toda a descrição da praga no livro 2 dura apenas cerca de 5 páginas, embora pareça mais longa. O primeiro surto de peste durou 2 anos, após o que ocorreu uma segunda vez, embora com menos virulência. Quando Tucídides capta muito brevemente o fio da praga, um pouco depois, ele fornece um número de mortos: 4.400 cidadãos soldados, 300 cavaleiros e um número desconhecido de pessoas comuns. Os atenienses não fizeram mal equivalente para si ou reduziram sua força para a guerra. Os estudiosos modernos discutem sobre a ciência de tudo isso, principalmente porque Tucídides oferece uma quantidade generosa de detalhes dos sintomas. Tifo epidêmico e varíola são os mais favorecidos, mas cerca de 30 doenças diferentes foram postas. Tucídides nos oferece uma narrativa de uma peste que é diferente em todos os tipos de formas do que enfrentamos. As lições que aprendemos da crise do coronavírus virão de nossas próprias experiências e não da literatura, mas esses não são mutuamente exclusivos. Tucídides nos oferece uma descrição de uma cidade-estado em crise que é tão comovente e poderosa agora como era em 430 a.C. Muito bem. Então, pragas, epidemias, pandemias não é nenhuma novidade. Já ocorrem desde a antiguidade e, por incrível que pareça, o ser humano sempre foi mais forte e sobreviveu a tudo isso.
O segundo tema que eu reservei para hoje é sobre a evolução histórica do direito processual do trabalho. Este artigo ele foi redigido por um historiador francês, que agora eu não tenho ele aqui em mãos, mas eu sei que é de um historiador francês. Na antiguidade e até a era medieval, o trabalho era destinado apenas a servos e escravos. Os nobres, as figuras religiosas e a realeza estavam acima do trabalho, ou seja, não havia qualquer questionamento a esse respeito que pudesse ser levantado por esses trabalhadores, já que estavam atrelados à escravidão ou até mesmo uma ordem divina. Após a Idade Média, com o advento da Revolução Industrial e a abolição da escravatura nos países novos da América, determinaram diversas alterações nas formas de trabalho. A utilização de máquinas que faziam como tear o serviço de vários trabalhadores causou o desemprego em massa. O aumento da oferta de mão de obra diante da procura de trabalhadores acarretou o aviltamento dos salários. O grande lucro propiciado pelas máquinas trouxe como consequência a concentração de riquezas nas mãos de poucos empresários e o empobrecimento generalizado da população. A máquina de tear foi uma grande causadora de desemprego na época. Portanto, com essa onda de desempregos e salários baixos, os trabalhadores começaram a se reunir e reivindicar melhores condições de trabalho, assim dando origem aos primeiros conflitos trabalhistas coletivos. Os obreiros utilizavam a greve como meio de autotutela, pois não havia qualquer legislação ao seu favor. Então, eles paravam os trabalhos e só retomavam quando as indústrias cediam às suas reivindicações. Contudo, além da greve, haviam manifestações violentas, como destruição de indústrias inteiras, mortes de obreiros e empresários. Até então, o Estado não intervia, mas observou que havia muitos prejuízos para o erário, como a diminuição de arrecadação de impostos. A princípio, quando acontecia uma greve, o Estado ordenava que ambos, trabalhadores e industriais, entrassem em um acordo, evitando maiores perturbações na sociedade. Contudo, não obtiveram resultados satisfatórios. Passaram a mediar as negociações com o auxílio de um representante do Estado e, posteriormente, indicavam um árbitro para julgar os conflitos, dando origem ao direito processual do trabalho. Na França, no ano de 1400, foi criado o Conselho dos Homens, ou Conselho de Homens Prudentes, para julgar os dissídios individuais, enquanto os dissídios coletivos continuavam a ser solucionados pelos árbitros do Estado. Na Alemanha, no ano de 1800, fundaram os tribunais industriais. Posteriormente, em 1934, surge a arbitragem com interferência do Estado. Na Itália, em 1878, foram fundados os Conselhos de Probiviri, equivalentes aos Conselhos dos Homens Prudentes na França, com o objetivo de solucionar os conflitos do setor econômico de seda, já com representantes de empregados e empregadores. No Brasil, a evolução histórica do direito processual do trabalho, por questão de didática e melhor entendimento, os doutrinadores costumam dividir em 3 momentos: tentativas isoladas, implantação e consolidação. A justiça trabalhista, em sua fase inicial, era vinculada à justiça comum. As leis de 1830, 1837 e 1842 conferiam à justiça comum o julgamento das causas advindas dos contratos de locação de serviço. No ano de 1907, houve a tentativa de implantação de conselhos de arbitragem parecidos com o que ocorreram na Itália, contido na lei
1637/1907, mas nunca ocorreu. Em 1917, o primeiro projeto brasileiro de um Código do Trabalho teve apenas um capítulo aproveitado posteriormente na nossa primeira lei de acidente do trabalho, Decreto 3.724 de 1919. A Lei Estadual de São Paulo, número 1869/1922, criou os tribunais rurais, compostos pelo juiz da comarca e outros membros, sendo esses escolhidos pelo trabalhador e pelo fazendeiro. O referido tribunal solucionava questões relacionadas a salários e contratos agrícolas. Em 1923, criou-se o Conselho Nacional do Trabalho, órgão consultivo dos poderes públicos nas áreas trabalhista e previdenciária. No Brasil, um país basicamente rural, ainda não havia o pensamento jurídico voltado a tribunais ou leis de caráter trabalhistas. As ideias intervencionistas ou liberais não eram aceitas aqui, pois pelos olhos dos governantes incitariam revoltas populares. Esta fase trata da legislação trabalhista no ordenamento jurídico brasileiro, atribuindo posteriormente à Justiça Trabalhista sua jurisdição especial. Os movimentos europeus idealistas, depois da Primeira Guerra Mundial, os quais tinham um cunho socialista, movimentos operários em um contexto de ideias intervencionistas, influenciou os movimentos revolucionários de esquerda sob a liderança de idealistas civis, no sentido de extinguir o arcaísmo de práticas e costumes viciados, alicerçados em oligarquias da política tradicional. Esses movimentos resultaram na Revolução de 30, ocasião em que houve a modernização da legislação. No mesmo ano, instituíram o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em seguida a promulgação da Constituição Federal de 1934, realizou nova e verdadeira estruturação legal para o direito laboral. A Constituição de 34 finalmente estabeleceu expressamente a criação da Justiça do Trabalho, inaugurando assim o modelo básico da jurisdição laboral, substituindo dessa forma as comissões e juntas existentes. A partir de então começaram a surgir os primeiros órgãos jurisdicionais do trabalho de natureza administrativa, com poderes reduzidos, quais sejam comissões mistas de conciliação, juntas de conciliação e julgamento, Conselho Nacional do Trabalho e conselhos regionais do trabalho. Muito bem. Pelo menos esse artigo ele é bem sucinto, mas ele dá uma breve cronologia da evolução histórica do direito processual do trabalho. O terceiro tema que eu separei para hoje é um artigo retirado de um site gospel. Gospel Prime é o nome do site, que é intitulado Bolsonaro, Israel e o Cristianismo. Ao apagar das luzes de 2018, a 28 de dezembro, o então presidente eleito e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu visitaram a sinagoga Keilat Yaakov, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Este foi mais um capítulo da longa série de eventos ligados a Israel, procurados e promovidos pelos homens públicos da família do presidente. Neste artigo iremos abordar quando esses eventos se tornaram mais intensos, quais seriam os principais motivos dessa relação e quais são suas prováveis consequências. Logo quando o presidente protocolou ofício junto ao Partido Progressista em abril de 2014,
revelando sua intenção de concorrer ao cargo de presidente da República, não havia uma procura explícita pelo apoio da comunidade judaica brasileira. O que existia naquele momento era a conveniente aproximação aos evangélicos. Mas ao longo de sua trajetória até o Palácio do Planalto, a família Bolsonaro intensificou a relação com Israel. Em algum momento de 2015, deve ter ficado claro a eles a necessidade dessa aproximação. Pode-se especular muita coisa, até mesmo a influência do seu guru Olavo de Carvalho, mas o mais provável é que tenha sido uma opção estratégica, haja vista a pressão de alguns pastores neopentecostais brasileiros. Estes seguem os preceitos do estranho sionismo cristão, corrente segundo a qual o retorno dos judeus à Terra Santa e a criação do Estado de Israel em 1948 segue uma profecia bíblica que anuncia o retorno do Messias. O judaísmo messiânico político e o cristianismo são compatíveis? Abordaremos esta questão logo mais. A eleição de Donald Trump também deixou evidentes os resultados positivos provenientes do alinhamento ao lobby judaico da costa leste norte-americana. Em 2016, os parlamentares da família Bolsonaro viajam até Israel. Entre visitas ao parlamento, museu Yad Vashem e outros pontos turísticos, um batismo simbólico foi planejado em detalhes. Bolsonaro, católico, é batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, do Partido Social Cristão. Finalmente, no ano eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro anuncia sua intenção de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Para aqueles que estudam as religiões, o cristianismo aparentemente significou uma ruptura com o judaísmo, algo bem diferente deste fenômeno tão particular da direita kosher atual, que pretende juntar numa única cesta estas duas religiões abraâmicas, judaísmo e cristianismo, e formar uma frente contra o fabricado inimigo comum, o Islã, a terceira religião abraâmica. Não querendo nos intrometer nessas desavenças entre adeptos das três religiões do deserto, e também não entrando na questão do deicídio, há suficientes passagens nos textos bíblicos que revelam o completo antagonismo entre o Pentateuco e os Evangelhos. Não iremos entrar nos detalhes dessas diferenças, pois existe vasta literatura a esse respeito. Aos interessados, indicamos o Evangelho de Marcion, escrito por volta de 150 d.C., principalmente a obra Antíteses. Também o conhecimento do Talmud babilônico, que juntamente com o Velho Testamento representa um dos pilares do judaísmo, deveria ser de conhecimento daqueles que hoje defendem um sionismo cristão. Juntar água e óleo não é tarefa fácil. A figura humana defendida no Velho Testamento e no Talmud não é compatível com a universalidade pregada pelo cristianismo, onde todos são filhos de Deus. Uma coisa é respeitar cada religião e seus dogmas. Outra é formular uma tese claramente falsa e explorar a boa-fé e ignorância das pessoas. Dentre as principais diferenças, apenas para ilustrar um dos questionamentos que já rendeu bastante discussão no século XIX e início do século XX, foi sobre a divindade Jeová. O leitor atento perceberá que, se nosso atual Código Penal fosse aplicado a esta entidade, ela levaria no mínimo a prisão perpétua, sem direito a qualquer benefício legal. Jeová é algo completamente distinto do Pai Nosso de Jesus, descrito nos Evangelhos. A obra O Falso Deus, Provas Materiais contra Jeová, escrita em 1921 por Theodor Fritsch, descreve alguns pormenores desta questão polêmica.
A obra é uma das inúmeras que abordaram este tema na Europa. Hoje elas são classificadas como textos antissemitas, um termo cunhado no auge do politicamente correto. Finalmente segue um exemplo cruel, mas que revela um pouco mais do caráter sui generis de Jeová. Em 1 Samuel 15, Jeová torna Saul rei de Israel e ordena que os bebezinhos dos amalequitas sejam assassinados. Posteriormente, como Saul tentou aplicar um golpe em Jeová, este diz estar arrependido de ter nomeado Saul rei de Israel, uma divindade que assassina e que se arrepende. Primeiramente, temos que resgatar a verdade histórica. Israel foi criado na expulsão violenta das famílias palestinas e na apropriação indevida de suas terras. Sem essa consideração, são inúteis quaisquer esforços para encontrar uma solução pacífica e a contento para ambas as partes. O apoio incondicional a Israel, como demonstrado pela família do presidente Bolsonaro, pisa com os dois pés no direito inalienável dos palestinos à sua terra natal. Quem aceita isso não pode reclamar das invasões do MST, por exemplo. Os adeptos do sionismo cristão têm forte influência do dogmatismo religioso, pois somente assim poderiam ser angariados para atuar nas fileiras filojudaicas. Como é inerente aos fanáticos, qualquer fato não alinhado será descartado e ignorado. Ao insistirem nessa ideia messiânica, os sionistas cristãos estarão promovendo a longo prazo o extermínio do povo palestino. Nas redes sociais já podemos perceber como é fácil criar o ódio por ignorância contra palestinos, muçulmanos e outros grupos diversos. Muitos evangélicos veem a legítima reação dos palestinos como atos terroristas, numa descarada inversão dos fatos. Provavelmente também irão apoiar as aventuras israelitas em uma guerra contra o Irã, mas neste caso eles deveriam se colocar na primeira fila do conflito, ou seja, servindo de bucha de canhão para os sionistas. Em seu discurso na sinagoga de Copacabana, o presidente Bolsonaro disse aos judeus presentes, abre aspas, que seremos mais do que bons parceiros, seremos irmãos, que sua tola ingenuidade ou sutil dissimulação ou cega vassalagem venha a ser iluminada com o conhecimento a respeito das verdadeiras intenções deles para conosco. Apesar dessa bizarra relação sionista-cristã, o movimento nacional espiritualista apoia neste início de 2019 o governo de Jair Bolsonaro. Estaremos acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Bem, desde que o presidente assumiu a cadeira no Palácio do Planalto, eu particularmente sempre fiquei não com um pé atrás, mas com dois pés atrás. Primeiro, pelo jeitão tosco do presidente e principalmente pelas pessoas que estavam ao seu redor e, de uma forma ou de outra, influenciando a postura, os projetos e a maneira de levar o país e o governo adiante. Limitando ao fato que gerou a principal notícia no dia de hoje, e assistindo o pronunciamento do presidente hoje à tarde, para mim, opinião particular minha, ele assinou o atestado de óbito do governo dele. Apesar de que, na minha concepção, esse governo nem nasceu, né? Nem nasceu.
Ele tá lá esperando para nascer, para começar a acontecer, mas ainda não aconteceu. E daqui para frente, pelo jeito, vai ser cada dia mais difícil desse governo acontecer. Primeiro porque tudo que foi prometido, e principalmente a questão do combate à corrupção e a tal da nova política, elas não apareceram em cena ainda. Eu achei extremamente deselegante, para não usar outro adjetivo, um presidente que foi eleito tendo como principal cabo eleitoral o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como principal cabo eleitoral. E eu acho que o Sérgio Moro foi o grande divisor de águas. Se o Bolsonaro não tivesse tido o Moro como cabo eleitoral e ministro da Justiça, ele não tinha ganho a eleição. E se tivesse ganho, por uma margem muito pequenininha. Eu achei deselegante a forma como o presidente desqualificou o ex-ministro, a forma como ele acusou o ex-ministro praticamente logo após o ex-ministro dar uma coletiva e fazer certas afirmações contundentes contra o presidente. Então, a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores da política, né? A gente analisa o que nos é apresentado, mas vai lá saber o que ocorreu nos bastidores para que esse episódio fosse realmente promovido e acontecer da forma como aconteceu. Sobre o discurso do presidente, eu achei também um discurso extremamente sem nexo, vitimista, citando passagens, momentos que não acrescentavam em nada, não explicava nada e não justificava nada a respeito do acontecido, que era limitado à demissão do ministro da Justiça. Então, sem contar que o ministro da Justiça, além de outros ministros que já foram substituídos nesse primeiro ano, quase primeiro ano e meio de governo, o que mais mexeu com a sociedade, com a população, foi a saída do Moro. Por exemplo, mudar o ministro da Educação, mudar o ministro da Agricultura, mudar o ministro da Cidadania, né? Não mexeu muito com os ânimos da sociedade. Mas o Sérgio Moro, como ele é, na verdade, o ícone da luta contra a corrupção, eu não sei se o presidente vai colher bons frutos desse episódio. Ele pode perder muita confiança, muita credibilidade e muito apoio. Volto a dizer, de um governo que não nasceu. Um governo que não fez absolutamente nada ainda. Não mostrou que veio, né? Não mostrou que veio. Nós temos aí, nas últimas semanas, uma postura presidencial que mais parece uma criança birrenta, né? Uma criança teimosa birrenta. Todo mundo, por mais que seja exagero ou não exagero, mas todo mundo aí tentando se adaptar a essa questão do coronavírus e tal, e o presidente indo para a rua como se nada tivesse acontecendo, ou seja, confundindo as pessoas mais do que as pessoas estão confusas, né? É aquela coisa.
ele não queria ajudar o Ministério da Saúde, ele é contra essa orientação, de repente exagerada da OMS, coisa e tal, que é um direito dele ser contra. Eu também não concordo com muita coisa. Também acho que existem exageros nesse momento que chamam de pandemia, né? Mas se ele não consegue ajudar, que não atrapalhasse. Porque ele ficar com essa postura de criança birrenta, ele não contribui com nada. Muito pelo contrário. Não vamos esquecer que nas últimas semanas, além dessa postura, nós temos aí uma aproximação do Bolsonaro ao grupo chamado Centrão, lá no Congresso. E esse grupo chamado Centrão lá no Congresso é exatamente o grupo onde temos inúmeros personagens condenados, investigados, citados, enrolados em N processos, N investigações do Judiciário e da Lava Jato. Né? Até o sumido Roberto Jefferson agora está muito próximo da presidência. O ícone, o delator do Mensalão, agora tenta estreitar laços com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, eu não vejo ele se aproximando de políticos ou de pessoas que possam contribuir, somar com o governo, mas que possam apenas manter o modelo antigo da política com uma outra maquiagem. Além desses ministros que saíram, que é de nosso conhecimento, inúmeros militares que entraram junto com o Bolsonaro no primeiro, segundo, terceiro escalão estatais, já abandonaram o barco. Não, esses militares não aguentaram, não conseguiram desempenhar as suas funções e preferiram simplesmente se retirar do governo porque não conseguiam trabalhar sob a batuta do presidente Bolsonaro. Então, é fácil ficar dando culpa só para o legislativo, só para o judiciário, mas o executivo também ainda não se encontrou, não tem sintonia. A coisa ali não caminha, não anda. E principalmente, uma outra promessa não cumprida pela presidência da República é o fato do enxugamento da máquina estatal. Eu estou esperando o presidente enxugar a máquina do Estado. Ele mantém ainda inúmeros ministérios e secretarias inúteis. O Ministério da Damares, o Ministério da Educação, que seria um ministério-chave junto com a saúde, ele me coloca um alucinado indicado pelo Olavo de Carvalho para dirigir o Ministério da Educação. Nós temos aí uma rede de meios de comunicação estatal que não tem audiência nenhuma. Isso ele poderia ter liquidado, enxugado do custo da máquina do Estado. Ele continua mantendo. E, por sinal, hoje à tarde ele falou que o ministro da Educação leva muito tiro todos os dias, que está fazendo um ótimo trabalho contra a doutrinação esquerdista no ensino nacional. Por favor, nós temos NBR, TV Câmara, TV Justiça, TV Brasil, todos esses canais de comunicação bancados pelo governo, diariamente, em todos os horários, fazendo propaganda e divulgando agenda esquerdista, de política de esquerda. Quer dizer, tem muita coisa.
A questão, analisar o fato pontual da saída do Sérgio Moro, que agora vai ser uma verdadeira troca de farpas entre o presidente e o ex-ministro, porque a PGR agora também já se meteu, vai investigar as afirmações do Moro, vai investigar o presidente. Quer dizer, agora vai se criar uma verdadeira novela mexicana. Mas a questão não é se o presidente é bom ou ruim apenas neste fato pontual. O presidente não mostrou a que veio ainda, com quase 1 ano e meio de mandato. Simples assim. Simples assim. E não consegue, além de não mostrar serviço, ele está perdido. Perdido. Literalmente perdido. Não sabe o que fazer, não sabe como agir. E, infelizmente, muito mal cercado desde o princípio. E assim, 40 minutos de live está de bom tamanho hoje. E assim eu vou ficando por aqui. Nesta sexta-feira, eu retorno amanhã, 21 horas, com mais um Leitura de História na Quarentena. Uma boa noite a todos e até lá.